Amém, igreja? Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você. Pode se assentar em nome de Jesus. Como é maravilhoso adorar ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar algo com os irmãos, uma palavra que falou muito ao meu coração, e nesses dias eu tenho sido muito edificado por esta palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. O tema da palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja, o tema é: fuja deles. Fuja deles. Fala para o irmão do seu lado aí: fuja deles, irmão. Eu não sei se você já teve essa experiência de fugir de algo ou de alguém. Tem pessoa que é bem medrosa, né? E às vezes qualquer coisa você já está fugindo. Você vê alguém suspeito na rua à noite, tá chegando em casa, você já sai correndo, fugindo. Mas nós vamos ver hoje sobre alguns tipos, na verdade, de pessoas das quais nós devemos fugir, né? E por que nós devemos fugir? Será que a Bíblia ela nos ensina ou nos dá uma direção para fugirmos do diabo? Você acha? Devemos fugir do diabo? Sim ou não? Não gosto disso? Teve um que já desistiu, não devo fugir. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está escrito lá em Tiago 4,7. Nós não devemos fugir do diabo, devemos resistir ao diabo. Então fala para o seu irmão, resista ao diabo. Mas a Bíblia também nos ensina a fugir de algumas coisas. Não fugir do diabo, mas sim fugir da aparência do mal. Lá em 1 Tessalonicenses 5,22 diz: fujam ou afastem-se de toda forma do mal. Nós temos um exemplo muito claro do que a Bíblia diz aqui em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5,22. O exemplo de José do Egito. Quando tentado pela mulher de Potifar, o que ele fez? Ele tentou resistir. Se ele tentasse resistir, ele ia cair. Contra a aparência do mal, contra as tentações, nós não temos como ficar resistindo. Porque se você quiser resistir, você vai cair. Uma hora você cai. Uma hora você não aguenta mais. Então, das tentações, da aparência do mal, nós devemos fugir. José, o que ele fez? A mulher começou a dar em cima dele. O que ele fez? Fugiu, saiu correndo. Deixou lá a capa dele, ó, foi embora. Sebo nas canelas, como dizem os mais velhos, ele correu. Se ele não tivesse corrido da mulher de Potifar, com certeza ele teria cometido um grande pecado. E havia um sonho de Deus para a vida de José. Por que ele fugiu? Porque ele sabia que Deus tinha um sonho para a vida dele. Então nós precisamos entender. Não tem como nós tentarmos resistir a algumas coisas. De algumas coisas nós precisamos fugir. José é um grande exemplo. Ele não era medroso, ele não era covarde. Mas há momentos na nossa vida onde nós temos que fugir. Então fuja de toda aparência do mal. Se há uma pessoa que aparenta ser um mal para a sua vida, seja uma companhia, seja em relação a uma pessoa do seu sexo oposto, que muitas vezes você percebe que está encaminhando você para uma perdição, fuja, não se relacione, não dê vazão para o inimigo destruir a sua vida e o sonho de Deus para você, porque isso pode te custar muito caro. Se José tivesse tentado ficar lá, lidado com aquela situação, que ele não tinha poder. Nós não temos poder, nós temos que fugir de algumas coisas. Amém? Glória a Deus, o poder todo está em Deus e nós precisamos dele para tudo. Então não tente resistir. Tem locais que você não pode estar, tem que fugir. Se você tinha problema com álcool e Deus te libertou, você não pode estar num bar. Você não pode estar em uma festa onde só tem álcool, ou onde vai ter álcool. Sabe por quê? Você não vai conseguir resistir. Eu me lembro quando eu me converti, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, às vezes alguns amigos meus me convidavam para algumas festas. E teve um dia que eu falei para ela: não vou mais para festa nenhuma não. Porque as pessoas sabiam que eu não bebia mais, sabiam que eu estava indo para a igreja, e
mais. Porque não é um lugar para nós. Se você já teve problema com a traição, você tem que ficar atento com essas coisas. Você precisa tomar atento dessas coisas. Então, fuja da aparência do mal. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu uma das suas cartas para Timóteo, a segunda carta que ele escreve para Timóteo, no capítulo 3, ele pede para que Timóteo, seu discípulo, fuja de algumas pessoas, ou de alguns tipos de pessoas. Eu quero ler esse texto com a igreja. O irmão ali já projetou ali. Eu quero ler aqui, vocês acompanham aí a minha leitura. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. O texto diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, pretensiosos, soberbos, maldizentes, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, insolentes, presunçosos, amando mais os prazeres do que a Deus, tendo a aparência de piedade, porém negando o poder dela. Foge também destes homens. Olha só a instrução, que interessante, que Paulo dá para o seu discípulo Timóteo. Eu quero fazer um teste hoje, tá? Vocês estão me vendo aqui, né? Nós vamos deixar no escuro para descansar a sua vista, mas não para você dormir. Então, se eu ver você dormir, eu vou dar uma palavra mais alta aqui, e aí você dá uma cutucada no seu irmão e fala: irmão, dorme não, fuja de sono. E se você quiser ficar de pé, você pode ficar de pé. Mas, vamos voltar aqui. Interessante esse texto, essa instrução. Timóteo era um discípulo de Paulo. Paulo investia muito na vida de Timóteo. E aí Paulo disse para Timóteo: Timóteo, fica atento, nos últimos dias virão dias difíceis. Os dias vão ficar cada vez mais difíceis. E aí Paulo cita aqui 19 tipos de pessoas com as quais Timóteo deveria ter cuidado. Timóteo não deveria se relacionar com essas pessoas. A Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo: foge desse tipo de pessoas. E aí quando nós paramos e prestamos atenção, porque talvez você já tenha lido esse texto, como eu já tinha lido muitas vezes, mas nós precisamos nos atentar nos detalhes. E aqui tem 19 tipos de pessoas. Eu quero compartilhar com você sobre esses 19 tipos de pessoas. Você vai falar: misericórdia, pastor, 19? Quando você fala 4, já quase passa a hora, imagina 19. Mas vai ser rápido, eu prometo para você, em nome de Jesus. E eu quero, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, compartilhar sobre esses 19 tipos de pessoas que nós devemos fugir delas. Amém? Amém. Quando estão dispostos a serem edificados, dêem glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, agora eu fiquei até mais empolgado. Meia-noite é cedo para mim hoje, hein? Glória a Deus. Mentira, irmãos, eu vou mais rápido. Vamos lá. Então eu quero falar sobre esses 19 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa: amantes de si mesmo. É o que diz aqui no texto de 1 Timóteo 3. O que é uma pessoa amante de si mesmo? Significa que são pessoas que fazem tudo para agradar a si próprio. Se autoelogiam, honram-se, gloriam-se sempre das coisas que fazem, nunca dão glórias a Deus, sempre querem ser glorificada pelos seus atos, pelas suas atitudes. E a Bíblia nos ensina a fugir desse tipo de pessoa. A pessoa ama ela, o importante é o benefício dela. Se não for para beneficiar a ela, ela não quer nada. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Foge desse tipo de pessoa, fique longe desse tipo de pessoa. E aí talvez hoje você vai começar a pensar no seu irmão, no seu pai, no seu marido, na sua esposa, no seu... sei lá em quem você vai pensar. Mas preste atenção no que Deus está querendo falar com você, amém? Então, Paulo ensina: foge desse tipo de pessoa que ama a si mesmo. Pessoas que só pensam em si. Então esse é o primeiro tipo de pessoa. Segundo tipo de pessoa: pessoas avarentas. O avarento. O que é uma pessoa avarenta? São pessoas que são excessivamente apegadas ao dinheiro. São mesquinhas, miseráveis. E aí também um ditado popular é aquela pessoa que é chamada de unha de fome. Só pensa nela, só pensa no seu dinheiro, só pensa em ter lucro, só pensa, nunca está disposto a ofertar, a investir valores na vida de ninguém, só pensa no seu lucro. Ah, vamos fazer, vamos, mas quanto que eu vou ganhar nisso? Nunca não está disposto a dar nada, só pensa no dinheiro. Uma pessoa
pessoa que só pensa no dinheiro, que pensa, não dá para me dar, não, ofertar, dizimar, não. Irmão, dá para você me ajudar? Dá? Quanto? Então, irmão, preciso de dinheiro. Então, uma pessoa avarenta só pensa em dinheiro, são apegadas ao dinheiro. O que Jesus ensina lá em Mateus 6? Que não podemos servir a dois deuses, ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro. Uma pessoa avarenta é impossível de servir a Deus. Uma pessoa que está muito preocupada só em ganhar dinheiro, ela nunca vai servir a Deus com excelência. Terceira pessoa que Paulo cita aqui, os pretensiosos. O que é uma pessoa pretensiosa? São aqueles que procuram viver de aparências, pessoas vaidosas, orgulhosas. São pessoas convencidas em tudo que fazem. Acreditam que até provem contrário. Estão corretos naquilo que dizem ou fazem. Então ela acredita em tudo que ela faz, até que alguém prove o contrário. É uma pessoa pretensiosa, vive de aparência, é uma pessoa vaidosa, orgulhosa. Quando nós falamos foge desse tipo de pessoa, não é que você não pode amar as pessoas, você deve amar, mas você tem que tomar cuidado a forma como você se relaciona. Você não vai deixar de ser amigo, irmão, parente dessa pessoa, mas você tem que tomar cuidado com o seu nível de relacionamento com essas pessoas. Soberbo é o quarto tipo de pessoa. São pessoas ridicularmente vaidosas, excessivamente arrogantes, orgulhosas, se acham muito boas, sublimes, grandiosas, se acham pessoas melhores do que as outras. Foge do soberbo, foge dele. Quinto tipo de pessoa, maldizente. Significa uma pessoa maldizente. Maldizente é a característica da pessoa que gosta de falar mal dos outros, pessoa que propaga difamações, pessoas que são muitas vezes malfalantes. Irmãos, tem pessoas que gostam de falar dos outros. Isso é um mal. E Paulo está falando para Timóteo, foge desse tipo de pessoa. E parece que muitas vezes nós não nos atentamos a isso. E aí a pessoa vem falar mal de alguém, o que a gente faz? Ou dá ouvidos, ou se não, pega e entra nesse clima aí do maldizente. É verdade, eu me percebi, aconteceu com você também. Isso, essa pessoa é assim mesmo. E aí você começa a se tornar também um maldizente. Foge dessas pessoas, pessoas que querem falar mal do outro, pessoas que querem difamar. Se você não pode ajudar, fique quieto, não aceite isso. Não aceite que alguém venha falar mal de alguém, do seu irmão, da sua irmã. Se alguém vem falar para você, você já falou com ele? É mais difícil? Talvez seja mais difícil, mas talvez isso possa ser uma cura para a vida da pessoa. Mas às vezes eu vejo que as pessoas não se atentam a isso e caem em uma grande cilada do diabo. Não tenha relacionamentos com a pessoa maldizente, porque como eu já falei em outra ministração, se a pessoa fala mal para você de outra pessoa, ela vai falar mal de você para outra pessoa. Uma pessoa que é maldizente, ela não fala mal só para você. E aí o pior é que às vezes ela fala, só estou falando para você, tá? Não fala para ninguém não. E aí daqui a pouco ela está falando de você, e está falando. E aí você acaba, sem que você perceba, você também se torna alguém maldizente. Tome cuidado com isso. Sexto tipo de pessoa, desobediente aos seus pais. Irmão, isso é muito sério. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar os nossos pais. Então tome muito cuidado com as pessoas com quem você tem se relacionado. Quantos jovens nós temos aqui? Dê um glória a Deus. Nossa, jovens solteiros, vamos lá. Dê um glória a Deus, jovens solteiros. Amém, glória a Deus. Eu creio que um dia vocês vão casar, em nome de Jesus. Mas uma característica que você deve observar muito bem na pessoa com quem você vai se casar é se essa pessoa é obediente aos seus pais, se ela honra os seus pais. Porque se a pessoa não honrar os seus pais, ela não vai honrar você. Então muitas vezes isso serve para nós casados também. As pessoas em quem nós vamos confiar, as pessoas com quem nós vamos se relacionar, nós precisamos observar se elas são obedientes, se elas honram os seus pais. Paulo diz para Timóteo, se afasta desse tipo de pessoas. Sétimo tipo de pessoa, pessoas ingratas. O que é o ingrato? É aquele que não aprecia devidamente os favores ou benefícios que lhe são prestados, que não se mostra reconhecido a pessoa que os presta, que revela a falta de reconhecimento e gratidão. Eu sempre digo que algo que para mim é uma característica de um homem ou de uma mulher de Deus é a gratidão. E como é complicado você conviver com um ingrato. Então não se relacione, tome cuidado.
Muitas vezes nós não nos atentamos e acabamos se tornando pessoas ingratas. Recebemos muitas coisas, as pessoas nos abençoam, nos ajudam, e nós não somos gratos. E eu sempre digo que ser grato não é falar muito obrigado. Só que qualquer um fala. Ser grato é através das nossas atitudes demonstrar gratidão. Demonstrar que nós somos agradecidos pelo favor que recebemos. Quantas vezes nós somos ingratos a Deus? Quantas vezes nós somos ingratos às pessoas que nos ajudam? Não seja uma pessoa ingrata e se afaste daquele que é ingrato. É o que Paulo ensina a Timóteo. 8º tipo de pessoa, ímpios. Paulo diz para Timóteo: foge dos ímpios. Na Bíblia, ímpio significa uma pessoa cruel que rejeitou o caminho do Senhor. O ímpio, preste atenção, ele não tem respeito nem por Deus, nem pelos bens. Ele faz o mal ao seu próximo sem sentir remorso. A palavra de Deus nos ensina que Deus castigará os ímpios. Ímpios não significa apenas uma pessoa que rejeita a Deus e não crê em nada. O ímpio também rejeita a moralidade. O ímpio vive em rebelião contra Deus, e isso se reflete nas suas ações e na forma como se relaciona com outras pessoas. O ímpio, ele é cruel, ele é arrogante, ele é egoísta e ele é injusto. Foge do relacionamento com os ímpios. Como eu disse, isso não significa que nós não vamos amar o ímpio. Nós amamos. Nós amamos porque Jesus ama. E todo mundo que Jesus ama nós devemos amar. Mas nós não podemos se relacionar com esse tipo de pessoa. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, foge dos ímpios. Foge dos ímpios. 9º tipo de pessoa: pessoas sem afeição natural. Você sabe o que é uma pessoa sem afeição natural? Quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, eu pensei: pessoa sem afeição natural é uma pessoa que é feia. Mas não é isso. Pessoa sem afeição natural é uma pessoa que não ama o seu próximo. Então, se você conhece alguém que não ama a outra pessoa, que não se preocupa com a situação de outra pessoa, essa pessoa é uma pessoa sem afeição natural. Ela não ama o seu próximo. E eu fui pesquisar algumas coisas sobre isso, sobre essa palavra que eu achei tão interessante, ou sobre esse tipo de pessoa sem afeição natural. E aí, alguém escreveu algo. E começa assim o que a pessoa escreveu: alguém já viu um leão devorar outro leão? Ou mesmo um abutre comer a carniça do seu semelhante natural? Não, isso é interessante. Um leão não come outro leão. Nem um abutre, ele não come outro abutre. Por quê? Porque são da mesma natureza. E a falta da afeição natural é exatamente isso: a falta de amor com os da sua espécie, a falta de amor ao seu próximo. E quando há essa falta de amor, nós estamos ferindo o segundo mandamento que Jesus deixou: ame o seu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos ter afeição natural. Nós precisamos amar as pessoas. A Bíblia diz, Paulo ensinando a Timóteo: foge das pessoas que não amam. Foge das pessoas que não estão preocupadas com o próximo. Então tome muito cuidado com essas pessoas. 10º tipo de pessoa: pessoas implacáveis. Significa a palavra implacável. A palavra implacável significa impossível de aplacar, de mitigar. Pessoa que não cede. Uma pessoa que é inexorável, incapaz de perdoar e inflexível. Então uma pessoa: não, essa é a minha opinião e eu não quero nem saber qual é a sua. Pronto, acabou. A Bíblia diz, Paulo fala: Timóteo, foge desse tipo de pessoa. Pessoas que não são flexíveis, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem voltar atrás numa palavra, pessoas que não aceitam o arrependimento de alguém. Ah não, errou, eu só dou uma chance, irmão. Estou te dando uma chance, se falhou comigo já era. Essa pessoa é uma pessoa implacável. E Paulo ensina a Timóteo: foge dessas pessoas. Jesus não era implacável, Jesus era amor. Amém? Foge do implacável. 11ª pessoa: caluniadores. Caluniador é um indivíduo que faz calúnias, ou seja, que conta mentiras com o objetivo de difamar outra pessoa. Uma pessoa caluniadora não é de confiança. E é interessante que, de acordo com a nossa lei, a lei brasileira, um caluniador ele pode ser preso. Se a pessoa fala uma mentira sobre você, você pode processar essa pessoa e ela pode ser presa. Então, ser caluniador é algo muito ruim para uma pessoa. E Paulo ensina a Timóteo: foge dos caluniadores. Pessoas que mentem
que querem falar mal, que querem difamar uma pessoa, sem saber realmente o que é. Entre alguns dos principais sinônimos de caluniador, destaca-se o detrator, difamador, ultrajador, mentiroso e maledicente. O principal antônimo do caluniador é respeitador, um indivíduo que honra e respeita a imagem e dignidade do próximo. Ou seja, quando uma pessoa não é caluniadora, ela é respeitadora, ela honra e ela admira o seu próximo. Então, foge do caluniador. A pessoa que gosta de difamar as pessoas. Ah não, mas aquela pessoa, foge dele. Foge do caluniador. 12º tipo de pessoas, incontinentes. O que é uma pessoa incontinente? É uma pessoa sem moderação, uma pessoa sem controle, que não consegue se controlar. O incontinente, ele se comporta sem comedimento, age, fala ou gesticula exageradamente. Então, foge do incontinente. A pessoa não consegue se controlar. Aconteceu uma situação, ela ficou nervosa, está perdido quem estiver perto. É uma pessoa incontinente. E aí Paulo fala: Timóteo, foge dos incontinentes. Aí você fica pensando: pastor, não é mais ninguém. 13º tipo de pessoa, pessoas cruéis. O que é ser cruel? É uma pessoa desumana, que expressa maldade, que se satisfaz fazendo mal, maltratando ou atormentando as pessoas. Isso é uma pessoa cruel. Foge do cruel. Foge do cruel. Foge da pessoa que quer destruir a vida das pessoas, que quer difamar as pessoas. Foge dessas pessoas cruéis. 14º inimigo, tipo de pessoa, inimigos do bem. Foge do inimigo do bem, a pessoa que não gosta de fazer o bem para ninguém. Irmão, nós precisamos ajudar o irmão, não está passando necessidade. Não pode ajudar não. Ninguém me ajuda? Aquele irmão não dá para ajudar. Uma pessoa que não gosta de ajudar ninguém, que não gosta de estar perto de ninguém, é inimigo do bem. Foge desse tipo de pessoa. 15º tipo de pessoa, traidores. O que é um traidor? Aquele que trai, comete uma traição, que age de maneira traiçoeira e desleal. O traidor, ele sempre deixa as pessoas na mão. Existem vários níveis de traição. Desde uma traição que é um adultério, a uma traição num relacionamento de amizade, uma traição numa palavra que você deu e não cumpriu. Então Paulo está ensinando Timóteo, foge. Se é traidor, foge desse tipo de pessoa. E nós também devemos fugir dos traidores. 16º tipo de pessoa, insolentes. O que significa ser insolente? É um mal criado, que se comporta de modo desrespeitoso, que diz desaforo a outras pessoas. O insolente, uma das características dele é que ele não respeita ninguém. Então foge desse tipo de pessoa mal criada, uma pessoa grossa, que sempre vai falar para alguém, dar uma patada. Foge do insolente. 17º tipo de pessoa, presunçosos. O que é o presunçoso? Presunçoso é aquelas pessoas que procuram viver de aparência, são vaidosas, orgulhosas. São pessoas convencidas em tudo que fazem, acreditam que são melhores do que os outros. Foge do presunçoso. 18º tipo de pessoa, amando mais os prazeres do que a Deus. Pessoas que buscam viver os prazeres do mundo, as chamadas delícias da vida. Buscam o que acham agradável para a sua vida, não importando de onde vem. Querem ter prazer acima de qualquer coisa. Buscam se deliciar em tudo que o mundo oferece. Não buscam as coisas de Deus, ignoram tudo que Deus criou e se esquecem de Deus. E não dão a mínima para o seu Salvador. Foge das pessoas que amam mais o mundo. Mas as pessoas, aquela pessoa que ama mais os prazeres do mundo que a Deus, ela sempre tem uma desculpa. A desculpa é que ela precisa descansar. A desculpa é que ela precisa se preocupar com a sua família. Não, eu não tenho. Mas ela não entende que Deus nos manda amar a Ele acima de todas as coisas. Nós não devemos amar as coisas, não devemos amar os prazeres desse mundo. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Foge do amante dos prazeres do mundo. Às vezes as pessoas falam: mas pastor, eu não posso
semana passada o Rafael falou, quantas horas tem na semana? 168 horas, né? E aí a pessoa tem que ter o momento de lazer dela bem no horário do culto, bem no horário da célula. Eu falo, meu Deus, o que será que essa pessoa faz nos outros? Vamos chutar alto, vai? 160 horas do dia. Foge do amante do mundo, foge do amante dos prazeres do mundo. Nós precisamos amar e colocar Deus em primeiro lugar, se queremos ser servos e discípulos do Senhor. 19º tipo de pessoa, tendo a aparência de piedade, porém negando o poder dela. E aí Paulo diz, foge desse tipo de pessoa. Na Bíblia a palavra piedade também é traduzida por uma outra palavra, que é amor. Então, tendo a aparência de ser amoroso, porém negando o poder do amor. Paulo está dizendo o quê? Foge das pessoas que aparentam amar, mas não amam. Foge do tipo de pessoas que falam, não, eu estou aqui para fazer o bem, mas não está, é só aparência. Só que manter uma aparência, mas não ama ninguém. Foge desse tipo de pessoa. Como eu disse, são 19 tipos de pessoas aqui que Paulo pede que Timóteo se afaste. E esse pedido de Paulo para Timóteo também serve para nós. O texto que nós lemos de 1 Timóteo 3 começa dizendo, sobrevirão dias difíceis. Aí eu te digo, que dia mais difícil que nós estamos vivendo nesses dias? Eu não sei se na cabeça de Paulo, por mais sábio que ele fosse, ele imaginaria que nós vivêssemos dias como nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o limite dos dias difíceis, irmãos. E é nesses dias que Deus pede para você fugir desse tipo de pessoa. E aí, há uma questão muito complicada nisso, de fugir desse tipo de pessoa. Qual é a questão? E se eu for esse tipo de pessoa? O que eu falo? Como que eu vou fugir de mim mesmo? Será que há possibilidade de você fugir de você? Eu acho muito engraçado as coisas que o Tiririca fala. Tiririca eu sempre admirei a forma dele. E aí uma vez um amigo meu segue ele no Instagram, e ele colocou lá uma frase. Eu tentei fugir de mim, mas onde eu estava, onde eu ia, eu estava. Meu Deus, esse Tiririca é demais. Eu até tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava. Eu falei, meu Deus, é um poeta, né? Como que eu vou fugir de mim, pastor? Talvez você tenha se identificado com alguma dessas características e fala, pastor, infelizmente algumas vezes, em algumas situações eu sou esse tipo de pessoa. Algumas vezes, em algumas situações, eu sou essa pessoa. O que eu faço se eu sou essa pessoa? Eu quero dizer que é quase impossível você não ser alguma coisa dessa que nós falamos. É quase impossível. Se tiver alguém, fique esperto, porque Jesus está quase te pegando. Você está perfeito. Eu não sou essa pessoa. Eu não sei se tem alguém aqui que acha que não é algo daquilo que nós falamos aqui, ou que em algumas situações da vida, da sua vida, das circunstâncias que muitas vezes você se vê, você não tem atitudes como essas que nós falamos aqui. Mas o que nós podemos fazer no caso de nós sermos? Porque eu não estou aqui e o objetivo da palavra não é você acusar alguém, não é você apontar o dedo para alguém e falar, meu marido é, meu marido é, meu filho, meu pai, o meu irmão da célula, pastor, meu irmão da célula, é isso aí. Esse não é o objetivo. O objetivo é nós nos enxergarmos. E o que fazer no caso de nós sermos essa pessoa? E aí, se nós vamos continuar a ler o texto de 2 Timóteo 3. Olha só o que Paulo fala para Timóteo, ensinando a ele como ele deveria agir. Paulo diz assim: tu, porém, seguiste de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança, as minhas perseguições e sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quais as perseguições que sofri, e como de todas elas me livrou o Senhor. Ora, todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens maus e impostores se tornarão cada vez piores, iludindo e sendo iludidos. Tu, porém, Timóteo, persevera nas coisas que aprendestes e de que tens a certeza, sabendo de quem as aprendestes, e que desde a infância
para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, plenamente preparado para toda boa obra. Que precioso, irmãos. Paulo disse para Timóteo uma série de lista, 19 tipos de pessoas, e aí ele fala: Timóteo, agora você não pode ser uma dessas pessoas. E como que você vai fazer para não ser algum tipo dessas pessoas? Você vai tomar tento de algumas coisas. Qual é a primeira lição que Paulo fala a Timóteo? Segue de perto, anda junto, caminha com alguém que tem bom exemplo. Então, deixe de andar com o maldizente, ande com alguém que não fala mal de ninguém. Aleluia. Caminha com alguém que é correto, caminha com alguém que honra o seu pai, caminha com alguém que não trai, caminha com alguém que é fiel, caminha com alguém que é justo. Paulo está dizendo: caminha, pode andar comigo. Então nós temos que andar perto de pessoas que são boas, porque senão nós nunca conseguiremos ser boas. Há um ditado que é muito verdade: diga-me com quem tu andas e eu direi quem és. É verdade. Se você só anda com pessoas ruins, você é uma pessoa ruim. Então Paulo está ensinando: Timóteo, anda comigo, caminha comigo, nós estamos no mesmo rumo, nós estamos indo na mesma direção, caminha de perto. E a questão não é: eu admiro o irmão, aquele irmão é uma bênção. Não, é andar com ele. Aquele irmão é piedoso, então anda com ele, que você vai conseguir ser piedoso com ele. Eu quero ser igual aquele irmão é um irmão amoroso. Eu admiro meu irmão. Aí você até fala assim: irmão, admiro o seu amor pelas pessoas, você é bênção, parabéns. Não, anda com ele, seja contagiado por esse amor. É o que Paulo está dizendo para ele: sede perto, anda junto, caminha com alguém. Só assim você conseguirá ser igual. É o que ele diz no versículo 10: tu, porém, segue-me de perto. Você sabe o que eu faço, então caminhe de perto. Qual a segunda lição que Paulo ensina para Timóteo? Persevere, não desista. Versículo 14 diz: tu, porém, persevera nas coisas que aprendeste e de que tens certeza, sabendo de quem as aprendeste. Precisamos perseverar, não desistir. Pastor, eu já tentei, não consegui. Tenta de novo. Pastor, eu já tentei não falar mal, mas sabe, é um negócio. Parece que as pessoas, eu sou traído por esse negócio. As pessoas vêm falar logo pra mim, parece que sabem que eu gosto. Persevera em não ser, persevera em mudar, não desista. Aleluia. Paulo ensina a Timóteo: persevera, porque se nós não perseverarmos, nós vamos fracassar. Sabe, muitas vezes nós desistimos, estamos no meio do caminho e desistimos. Quando você desiste, você vai voltar lá no final da fila. Então persevere, irmão, não desista. Terceira lição de Paulo para Timóteo: lembre-se da palavra de Deus e coloque ela em prática. Olha o que ele disse: lembre daquilo que você aprendeu desde a sua infância, onde você aprendeu as sagradas letras que podem te instruir para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. E aí Paulo fala para ele: toda a escritura divinamente inspirada é também útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Paulo ensina algo precioso para Timóteo. Timóteo, talvez Timóteo tenha ficado igual eu e você aqui. Tem coisa aí que Paulo está falando na carta que eu estou nesse negócio aí. E aí Paulo fala: Timóteo, segue-me de perto, não desista, lembre daquilo que você aprendeu. Sabe por que muitas vezes nós caímos nas tentações? Sabe por que muitas vezes nós pecamos? Porque nós ouvimos a palavra de Deus, nós compartilhamos a palavra de Deus na célula, e aí parece que a palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, lembra do que você aprendeu? Coloque em prática. Nós falamos aqui sobre fugir da aparência do mal. O que você tem que fazer amanhã quando a aparência do mal vier? Fugir. Então você precisa colocar em prática. Nós estamos aqui no final do ano. Eu não me atentei em fazer a conta de quantas palavras nós já ouvimos neste ano. Desde os cultos do domingo, às nossas 40 horas de jejum, na célula, na sua oração da sua célula. Quantas palavras de Deus você ouviu esse ano? Você já parou para pensar? Agora eu pergunto: quantas dessas palavras você tem colocado em prática? Paulo fala para Timóteo: Timóteo, coloca em prática. Coloca em prática. Você vai se tornar uma pessoa vencedora.
Deus nos criou, irmãos, para que pudéssemos ser perfeitos e plenamente preparados para a boa obra. É o que Paulo diz aqui para Timóteo: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. É possível eu e você sermos pessoas diferentes. É possível nós sermos pessoas melhores. É possível nós reconhecermos a nossa real condição e mudar. Mas para isso, irmão, nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos avaliar a nossa situação, a nossa real condição hoje. Lá em 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao 10, o apóstolo João diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos pecado, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Foge deles. Foge desse tipo de pessoa. E se você for uma dessas pessoas que nós estamos, se você tiver uma dessas características, se você está aqui hoje como eu estou, Deus quer mudar isso na sua e na minha vida hoje. Mas para isso nós precisamos reconhecer. Irmãos, o ser humano tem uma grande dificuldade de reconhecer os seus erros. Isso é do ser humano, infelizmente. Quando o Adão pecou, quando Jesus foi falar com ele, o que ele falou? A mulher que tu me desse. Olha, ele confunde Deus. Se não fosse o Senhor, quando Deus deu, foi maravilhoso, né? Oh, aleluia, que mulher maravilhosa. Mas quando fez a coisa errada, quem ele culpou? Mas só que, irmão, nós precisamos entender, nós precisamos parar de culpar as pessoas pelos nossos erros. Nós precisamos entender, como nós falamos, nós somos a pessoa. Nós precisamos mudar, nós precisamos ser pessoas melhores. Porque muitas vezes quando alguém me fala algo para nós, falando, você precisa mudar isso, eles falam, mas você também, irmão, você também aquele dia lá, você também deu uma mancada. É a maldição da justificativa. Nós justificamos nossos erros com o erro dos outros. Eu sempre falo para as pessoas, quando converso com alguém sobre algo, ou quando eu estou dando uma direção, repreendendo alguém, não fale nada para alguém baseado naquilo que a pessoa vai te falar. Por exemplo, meu pai vem e fala: ó, você pisou na bola comigo, hein? Então eu falei: pai, mas aquele dia o senhor também pisou. Mas por que aquele dia eu procurei ele e falei? Nós queremos muito se justificar. E se nós vivermos uma vida tentando se justificar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Como que nós vamos crescer? Como que nós vamos ser curados? Quando nós assumirmos que nós somos falhos. Quando nós assumirmos que nós precisamos de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé agora, em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra é muito séria. Deus, Ele te trouxe aqui hoje para mudar algo na sua vida. E eu não sei o que é. Eu sei que Deus quer nos fazer homens e mulheres perfeitos. Perfeitos. Porque Cristo é perfeito. E aí Ele disse aqui muitas coisas. Paulo ensinando a Timóteo. Eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a pensar nisso. Eu vou repetir a lista aqui. Homens amantes de si mesmo, avarentos, pretensiosos, soberbos, maldizentes, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, insolentes, presunçosos, amando mais os prazeres do que a Deus, tendo a aparência de ser amoroso, porém negando o poder do amor. E aí Paulo diz: foge desse tipo de pessoa. Mas como eu disse, talvez você seja, ou em alguns momentos da sua vida haja como um tipo desse tipo de pessoa. E aí, o que nós podemos fazer hoje? Reconhecer quem nós somos. Porque Deus só pode nos mudar se nós reconhecermos. Deus só pode fazer algo novo na sua vida se você desistir do velho.
Desista de ser alguém que não é o projeto de Deus para a sua vida. Nós vamos adorar ao Senhor com o cântico que nós adoramos agora por último. Nós vamos adorar junto com o CD. Porque essa palavra, irmãos, falou muito comigo, tem me confrontado muito. Talvez meu desejo é que seja você também confrontado. Isso serve para todos. Então, enquanto nós louvamos esse cântico, eu quero que você pense nisso. Você é a terra seca. Eu sou a terra seca. Nós somos. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser pessoas melhores. Nós precisamos ser a imagem e semelhança de Cristo. Deixe de culpar os outros. Encare a realidade que você também é culpado. Encare a realidade que você tem o privilégio de mostrar que você é diferente. Não ataque ou não contra-ataque. Ame acima de todas as coisas. Enquanto nós louvamos, depois de nós louvarmos, eu quero orar junto com você. Mas nós vamos louvar com este cântico agora junto. O irmão vai soltar lá, em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor. Você é a terra seca, eu sou a terra seca. E muitas vezes Deus não tem ouvido a sua oração, porque tem coisa que precisa ser mudada. E hoje é o dia de ser mudado na sua vida. Adore ao Senhor. Oh Deus, aqui estamos, Senhor. Oh, louvado seja o teu nome.
podemos ser melhores, nós podemos ser diferentes. Eu quero te encorajar. Você vai dar um espacinho, se for preciso, empurre as cadeiras para trás. Eu quero te encorajar a ajoelhar diante de Deus. A terra seca somos nós. Pode colocar o louvor aí, irmão, deixa ele rolando. Nós vamos orar. Nós somos a terra seca. Nós precisamos do Senhor.